Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos, uma noite excelente a todos vocês. Como anunciei na prévia de ontem, hoje eu quero falar sobre este tema: não há mais altar. O nosso espírito é o real lugar de encontro com Deus, o Pai dos Espíritos. Antes de entrar no tema, uma pessoa entrou no meu comentário da última mensagem e disse assim: concordo plenamente com tudo, apenas discordo quando você diz que Deus é Pai dos Espíritos. Às vezes as pessoas querem criticar ou tomar uma posição contrária, mas sem fundamentação, sem nenhum embasamento. A maioria dos religiosos, eles não leem Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles até carregam a Bíblia para o templo, às vezes no peito, às vezes debaixo do braço, dentro das bolsas. Eu vejo isso andando aos domingos pela manhã, né? Eu faço caminhada todos os dias e domingo eu não deixo de fazer, então eu passo na porta de mais de 50 templos religiosos. Então eu encontro muitos religiosos aos domingos. Eu os vejo com a Bíblia debaixo do braço, segurando nas mãos, dentro das pastas. E chega lá no templo, eles colocam sobre o banco, abrem quando vai se fazer a tal leitura inicial e acompanha, né, a quem está fazendo a leitura, e depois quando, aspas, né, o pregador diz que em tal lugar ele vai ler para basear a sua mensagem. Depois eles colocam de novo, debaixo do braço, dentro da bolsa, traz para casa, uns guardam lá na gaveta, outros deixam em cima dos móveis, e só vai pegar novamente quando voltar a ir de novo no templo religioso. Eles não leem Bíblia, eles não estudam a Bíblia. E quando leem, interpreta de forma literal aquilo da forma como está escrito, sem respeitar destinatário, remetente, tempos verbais, pronomes, época, para quem foi escrito, para quê, por quê. Eles não respeitam nada. Eles não veem a Bíblia como um livro histórico, eles veem a Bíblia como um livro profético. Eles não creem na escatologia consumada. Então, essa pessoa disse que discordava quando eu disse que Deus é Pai dos Espíritos. Está escrito em Hebreus, salvo engano, capítulo 9, versículo 12. Então faço esta ressalva. Querido, eu ouvi um líder religioso há poucos meses atrás dizer que o lugar mais sagrado do mundo é o altar dos templos religiosos. Eu quero dizer para ele que não há mais altar. Houve mudança da lei e do altar. A lei, o Cristo encarnado cumpriu, dizendo que veio para cumprir, e ao cumprir ele disse tetelestai, está tudo consumado. O fim da lei foi nele. Não há mais lei. Ela agora foi inscrita no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. E o altar, ele não existe mais. O altar é no nosso espírito, é o real lugar de encontro com Deus, como eu afirmo, o Pai dos Espíritos. Então eu quero dizer que a história revela que não há, que na lei do holocausto que Deus deu aos sacerdotes levíticos, o fogo do altar, lá está escrito em Levítico capítulo 9, dos versículos 1 até o 24, o fogo do altar não se apagará. Tal ação servia como
um lembrete da presença contínua de Deus e a necessidade do povo de uma expiação contínua. Você vai ver tudo isso em Levítico capítulo 9. A lei do holocausto, ela ensina e aponta que o sacrifício de Cristo na cruz, ele seria definitivo e perfeito, como foi de uma vez por toda e totalmente perfeito. Então o verdadeiro holocausto foi realizado por quem? Por ele quem? O Cristo. E a definitiva expiação pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida a eterna o quê? Redenção, como o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, diz. Né? O ministério do sacerdote e profeta, eles duraram até quando? Até João. Esses homens que se dizem líderes, autoridades, eles usurparam isto. Isso já não existe mais. Isso durou até uma determinada época. Serviu para aquele aion, esses dons dados por Deus. Mas hoje eles os têm como uma ostentação para diferenciá-los de todos os demais. São as nomenclaturas. Uns se dizem evangelistas, outros se dizem pastores, outros se dizem bispos. Bispo primaz, apóstolo, como eu sempre digo, não vai demorar muito tempo, alguns deles terão o título de semideus, porque na prática eles já se comportam abaixo de Deus e acima dos demais. É assim que eles se colocam, é assim que eles se intitulam. Então o altar de Deus é no nosso espírito, lugar de sua habitação. Paulo disse: acaso não sabeis que o santuário do Espírito Santo está em cada um de vós? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A lei e o altar mudaram de lugar. O templo físico foi destruído por ocasião da invasão de Jerusalém. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, Atos 7, 48. Porque Deus é Espírito. Ele não é Pai na carne, Ele não nos vê na carne. Ele nos vê no Espírito. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não nos templos. O tabernáculo e o templo não tem mais lugar. Todas as cerimoniais que os tornaram necessários eram tipos e sombras. Eram tipos e sombras que perderam as suas utilidades, quando a realidade, que é a verdade, o próprio Cristo veio, como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, para qual apontava essas sombras e tipos, chegou esse dia. Chegou esse dia. Esse dia veio. A mulher samaritana disse: os nossos pais adoram nos montes, e os judeus em Jerusalém. Jesus disse: mulher, virá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, em lugar nenhum, nem mesmo em Jerusalém, pode mais deter o monopólio da adoração. Agora é graça. Agora é o ministério do Espírito. O nosso espírito habitado pelo Espírito Santo é o nosso real lugar de encontro com Ele. É no nosso espírito que Ele habita. É no nosso espírito que Ele testifica que somos seus filhos.
Antes dizíamos que éramos filhos de Deus, mas não nos comportávamos como filhos de Deus, porque estávamos cegos, mentes cauterizadas, véu posto sobre o rosto, lendo Moisés, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, andando debaixo de preceitos de homens e dos rudimentos da lei de Moisés. Não entendíamos. Uma vez que o entendimento veio, rompemos de vez com o sistema religioso, com o sistema doutrinal dessas instituições religiosas, que têm seus interesses e conveniências, que seguem o Cristo Nazareno, o antes da cruz, e colocam fardos e jugo sobre os ombros dos filhos de Deus, que lá estão ainda cegos, porque ainda não foram alcançados pelo entendimento que é tão somente dado pelo Espírito Santo. O Cristo, nos dias da sua carne, veio e cumpriu toda a lei. Todos os símbolos e cerimonialismo do culto do Antigo Testamento encontram cabal cumprimento. O altar que era de pedras e a lei em pedras mudaram de domicílio. Tanto a lei quanto o altar não existe mais. Agora está tudo no nosso espírito. Assim sendo, ninguém mais precisará galgar o monte Gerizim para encontrar ídolos mudos como os judeus faziam, nem os privilegiados hebreus. Hoje nós vemos religiosos indo para montes, diz eles que estão indo lá buscar a Deus, a sua presença, como se aqueles lugares fossem lugares santos, separados por Deus, para que Ele possa manifestar a sua presença. Quando Deus está no espírito de cada um de nós, eles não conseguem enxergar, porque o cego não enxerga, não conseguem ver. Aí sobem montes, correndo risco de serem assaltados, de serem picados por serpentes, de serem assaltados por pessoas que lá vão fazer algo. Mas eles dizem que vão buscar Deus. Tem uns que frequentam semanalmente, outros diariamente os montes, porque os montes para eles é lugar. Tem até político, gente, agora no período de oração, indo para monte, sendo levado aspa por pastores para ganharem as suas eleições. Está aí na internet. Eu tenho visto áudios de pessoas indo para os montes nesse período também de eleição, políticos levados por outros. Quando o altar é no nosso espírito, o altar real, aonde Deus habita e testifica com o nosso espírito. Se arrastar para Jerusalém, para colocar um cordeiro diante de Yahvé, isso já não se faz mais. Mas eles estão fazendo nas sinagogas. As sinagogas têm ritos. Não há uma reunião realizada dentro das sinagogas que não haja ritos. As pessoas já sabem os ritos de uma e de outra. Não há dentro dessas sinagogas reuniões sem liturgias. Fazem parte dos seus contextos de adoração, aspas, a Deus. Os cerimoniais, como a apresentação de crianças, como a tal ceia do Senhor e os batismos em águas para arrependimentos de pecado, segundo eles, porque todos são pecadores e precisam de arrependimento. Isso no entendimento deles.
Em João 4:24 ensina que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus não frequentam sinagogas, não frequentam templos, não precisa de nada dessas coisas para que possam adorar a Deus. Jesus disse isso a uma mulher que pensava que o local físico era importante a uma adoração apropriada de Deus. Ela disse: os nossos pais vão para os montes, os judeus para o templo de Jerusalém. O Espírito de Deus, ele é invisível. Eu quero ler Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é invisível. 1 Timóteo, Paulo escrevendo 1,17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo o sempre. Amém. Eterno, imortal, invisível. Ele deve ser adorado em espírito, com alma e coração. Isto diz com entendimento. Ao invés de ficar dentro dessas sinagogas confiando em ritos, em liturgias, em cerimoniais, ao invés de ficar procurando locais físicos para que se possa adorar a Deus. Então, líder religioso que disse que o lugar mais importante do mundo são os altares nos templos, vocês vivem enganando as pessoas com essas narrativas contadas diversas vezes até que se torne uma verdade. Isso não é. Isso é um engano, isso é uma mentira de vocês que passam isso para os filhos de Deus que lá estão. O real lugar de encontro com Deus, o Pai dos Espíritos, é no nosso espírito. Esse sim é o verdadeiro altar. Então, se você gostou, entendeu, divulgue, compartilhe. Eu termino dizendo: nós amamos vocês. Meu muito obrigado.